Fala pessoal, mais um Papo de Trader, dessa vez com o meu irmão Arthur Aquino, fera em automação. Eu sempre gosto de trazer convidado aqui sobre automação, porque para mim, quem está começando no day trade tem que operar com robô. Por quê? Porque o robô não tem emocional, a gente vai falar sobre isso, né? Mas o robô não tem emocional, o robô ele tem uma técnica validada, e quando a gente fala de um profissional que já vivencia o mercado, que já testou de tudo, já passou por período de drawdown na automação, já pegou maturidade, a gente está com o especialista aqui, então obrigado por estar aqui na Nomus, participando do podcast Papo de Trader. E vamos lá, se apresente, Show. Arthur. Quem é Arthur? Conta um pouquinho dessa história. Maravilha. Obrigado, então, pelo convite, Lucas. A gente já se conhece aí há alguns anos, já usamos robôs aí há alguns anos juntos. E, cara, isso aí que você falou que o cara que está começando, ele precisa ir pro robô. Eu tô batendo muito nessa tecla hoje, porque a gente sabe das estatísticas de quem tem sucesso no day trade e quem não tem, né? Sim. 95% ou mais. E o que eu tô querendo trazer pra galera é que você que é trader, que tá aprendendo, você não precisa necessariamente largar o day trade manual e trocar por robô, porque às vezes você gosta, você tem talento, você quer aprender e viver disso também, manualmente, sem depender de um robô. Mas a ideia é que você divida os teus contratos com o robô. Isso vai te ajudar na disciplina, no emocional. O dia que você está indo bem, o robô pode estar indo mal, mas o dia que você está indo mal, o robô está indo bem. Então isso vai te ajudar no longo prazo. Mas, então, para a gente começar, eu vou me apresentar. Então, eu sou Arthur Aquino, eu sou engenheiro eletricista formado, né, de formação. Ó, que maneiro. Fiz na UTFPR, em Curitiba, a federal lá. E, bom, eu comecei com o day trade, como todo mundo, achando que ia ficar rico muito rápido. Um clássico. Isso lá em 2016. E, pô, acho que só tô aqui porque fui teimoso, não desisti. Mas o que eu apanhei durante... Persistente. O que eu apanhei durante isso aí não tá escrito. Perdeu tudo que tinha. Tudo que eu tinha naquela época era muito pra mim, hoje irrisório, mas na época quando era muito, pô, eu quebrei, né? Eu quebrei. Sim. E a gente vai mostrar isso aqui. Essa linha do tempo é bem legal. Eu sempre gosto de dizer, o custo de aprendizado do mercado é muito mais barato que muita profissão, a depender de você, tá? Então, o cara paga uma faculdade de medicina, vai 500, 600 pau em 5 anos de mensalidade. No day trade, cara, o teu custo ele vai depender do quanto você estipula perder no mês a mês até ter maturidade. Então, quanto mais você começa pequeno, você até atingir essa maturidade que vai de aí 2, 3 anos para você que opera manual, então é um custo muito menor do que você fazer uma faculdade, né? Mas as pessoas elas tendem a começar por não ter alguém para pegar na mão, para dar instrução, para poder ensinar o caminho, elas acabam perdendo muito. Por quê? Ela acha que ganhou um período, já pode aumentar a quantidade de lote, já pode botar mais dinheiro. Se eu ganhei 1.000 com um, imagina se eu tivesse 10. Isso, aí acaba que ela acaba passando o carro na frente dos Só bois, esquece como que se... quando perde um, Isso. perde 10 também. É uma coisa que é uma analogia que eu faço de o carro de Fórmula 1 e você dirigir um carro na autoescola, né? No day trade, que a operação mais difícil no mercado financeiro é o day trade. Comprar uma ação é fácil, opção também, assim, é um pouco mais complexo, mas comparado ao day trade, cara... O prêmio é maior. Isso. Então, o o risco, consequentemente, tem que ser maior. É o carro de É corrida. uma premissa, é um carro de corrida. Pra O bater carro de na Fórmula curva. 1, se bater, você morre e não tem jeito. Exato. Mas vamos contar um pouquinho dessa história, vamos mostrar pra galera. O Arthur trouxe um slide para contar essa cronologia que vai ficar bem bacana, então vamos mostrar essa sua história. Bora. Bom, então aqui a gente tem a capa aqui, né, de robôs de day trade. Arthur, sou eu. Aqui é o meu sócio, Felipe. Hoje o Felipe ele é o desenvolvedor da empresa. Eu também programo, mas já estou mais na parte de cuidar dos clientes, relacionamento. Legal. Exposição é minha, né? Mas só para vocês saberem um pouco do Fê também, a gente se conheceu na engenharia na Federal. Ó, que legal. Depois que a gente fez engenharia, eu fui fazer intercâmbio na Austrália, a gente vai contar um pouco disso. Mas o Felipe ficou no Brasil, ele foi lá na Federal, é muito difícil, de engenharia elétrica, mais difícil ainda. A nossa turma... Eu fiz também, fiz federal lá na UFTM, em Uberaba.
Então, sabe como é É difícil? difícil pra caramba. Eu peguei umas 13, 14 DPs lá que eu reprovei de matéria, né? Ele foi... 2 alunos na nossa turma inteira não pegaram nenhuma. Ele foi um. Sim. E aí, depois da faculdade, então eu fui para a Austrália. Ele foi o único aluno da nossa turma que fez um mestrado e doutorado lá na Federal. Que isso, Então, o velho? cara é doutor. O cara fez mestrado e doutorado lá na faculdade. Dava aula de matemática, de física, estatística, largou tudo. Graças a Deus ele usa esse conhecimento dele aqui nos robôs hoje. Caraca, que legal. Então, é legal. Assim, olha isso, galera. Não é qualquer Zezinho que vem aí pra te querer vender um produto, querer te dizer algo que você deve fazer ou não no mercado financeiro. É um cara estudado, embasamento estatístico, pessoa que estudou números e está aplicando esses conceitos dentro do mercado financeiro, né? Exatamente. Então, beleza, nós somos outliers. Hoje, né, a gente trabalha aí com a Untic, vocês também desenvolvem e distribuem pela Untic, né? E somos também parceiro XP. Começo de tudo, então, nessa época aí da faculdade, eu estava lá no meu estágio da engenharia, trabalhava numa multinacional e ganhava lá meus R$ 1.500 durante 6 horas no mês inteiro e descobri o day trade ali por acaso, né? E em 1 hora depois do estágio, eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava no estágio. Logo, o que eu fiz? Vou largar tudo para Vou viver de day trade. Então lá, comigo foi assim também. em 2018, acho que todo mundo é assim, né? Não tem como. Em 2018, então eu pedi demissão do meu estágio e virei trader. Olha que lindo. E aí, cara, É legal, né? Quando eu olho para trás e eu falava assim, virei trader. É um negócio legal, mostrava pro pessoal no trabalho. A gente tinha assim, cara, cheguei onde muita gente queria chegar, né? Que a gente assistia os filmes, assim, Com Lobo 2 de Wall meses de Street, trader. a gente achava, caralho, velho, é muito foda esse mercado. Poder trabalhar a hora que quiser, poder operar, poder ter liberdade, e a gente não vê o ônus da causa. Eu acho que essa história repete com muita gente, né? O cara, ele deslumbra ali o começo, porque acho que é sorte de principiante, né? Sim. Ou azar, não sei, porque o cara, ele abandona a vida que ele tem, que ele decide que em 2 meses ele é capaz de viver de day trade com pouco. Então, eu saí do estágio, eu tinha R$ 10.000 aqui no banco guardado, eu falei, pô, com esses R$ 10.000 aqui, se eu multipliquei meus 1.500, agora já era. Se você fizer 15% ao mês, você já pagava o valor do estágio. Não vou trabalhar nunca mais. Sim. E não durou muito esse sonho. Eu quebrei na primeira semana que eu pedi demissão. Caraca, velho. Dia de fúria, veio, sem estratégia nenhuma, sem disciplina nenhuma. Foi, cara, aumentando posição. Vou recuperar, aumentando posição, vou recuperar, aumentando posição. Esse dia, nessa época, que era tudo que eu tinha, eu perdi ali os 10 mil no primeiro dia. Na primeira semana desempregado, eu perdi os 10 mil. E aí eu não tinha mais dinheiro para ser trader pro resto da minha vida. E, pô, eu tava na faculdade, era federal, integral, de manhã, de tarde e tal. A opção que eu tive naquele momento para manter as contas em dias, pô, não ia pedir dinheiro pros meus pais para bancar os meus erros, né? Comecei a entregar comida lá em Curitiba, o iFood estava começando aqui no Brasil, e aí, pô, foi o que deu para fazer um tempo ali que salvou minhas contas. E, obviamente, larguei o day trade nessa época, porque não tinha mais dinheiro. Sim. E terminei a faculdade. E aí, depois da faculdade, eu fui fazer intercâmbio, aí meus pais, né, me patrocinaram pro intercâmbio. Para poder ir para a Austrália. Aí eu fui para a Austrália. E aí, lá na Austrália, eu demorei muito tempo para pensar em day trade de novo, né? O intercâmbio é muito legal, as experiências e tal. Pô, eu comecei trabalhando como jardineiro, aí fiquei um tempo, ia pra... A Austrália é conhecida por ter os bichos mais perigosos, né? E aí eu trabalhava limpando floresta, tipo, da prefeitura, né? Os parques da prefeitura, assim. Caraca. Aí eu falei... Via canguru direto. Sim, mas o medo era aranha e cobra, né? Sei. Aí eu falei pro meu chefe assim, ó, não atravessei, dei a volta no mundo pra vir aqui e morrer picado por uma cobra e tal, né? Então, se eu encontrar alguma cobra aqui no trabalho, tô te avisando, no dia seguinte eu não volto mais. Aí eu durei 14 dias no emprego. Porque você achei uma achou cobra na mata. Caraca, velho. E aí pedi demissão Você sempre trabalhou com risco, então? Sempre. É moto, é limpando mato com risco de ser picado por uma cobra, uma aranha. Complicado, hein? O risco tá bem associado na sua vida. Foi.
E aí, pô, entre todas as experiências, trabalhei como garçom em casamentos, pô, era uma experiência legal. A cultura do casamento Cara, indiano. eu fui garçom também. Fui Foi também? garçom, fui entregador, só não Não foi trabalhei com jardineiro, né? jardinagem. Só não trabalhei com jardinagem. Mas garçom, entregador eu fui também. E o que eu mais fiz foi entrega de comida lá. Sim. E Era o que eu mais gostava também, sabia? Das profissões que eu tive, assim, quando que você fez? Não, comecei a trabalhar como entregador, porque eu trabalhava atendendo, fazia as entregas, porque era um restaurante pequeno. Trabalhei 2012, muito tempo atrás. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a trabalhar. Aí entregava de bicicleta, depois o dono comprou uma motinha, cidade pequena, morava numa cidade de 10 mil habitantes. E por que eu comecei a trabalhar, né, como entregador? Por que eu comecei a trabalhar com 14 anos? Porque eu pedi dinheiro pro meu pai infelizmente não tinha condição de me dar dinheiro naquela época, a gente passou por um momento difícil e não vou falar difícil de dificuldade, né? Mas naquele momento eu pedia dinheiro, não tinha, eu tinha que dar um jeito, eu queria ter dinheiro. Então eu já me deu um estalo, velho, para eu ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Eu quero ter dinheiro. Eu sempre tive essa gana de, cara, eu quero ter dinheiro, eu quero ter minhas coisas. E eu tinha uma coisa, eu gostava de economizar, de ver o dinheiro crescer no banco. Putz, eu também. Interessante, né? Eu também. E aí meu pai é bancário. Ele falou assim, bota na poupança. Pô, bancário é o que meu É o pai rentista ali, indicava, tranquilo. né? Ainda mais naquela época. E eu comecei a botar dinheiro na poupança, fui juntando. Viu Eu vi que cair não uns rendia centavinhos. muita coisa. Falei, cara, deixa eu ver outras coisas. Aí vi renda fixa. Comecei a investir em renda fixa. Aí depois, em 2017, eu li um livro sobre ações. E eu falei, caraca, quero começar a mexer com isso. Comecei a comprar umas ações e aí eu comecei a entrar no universo de renda variável. 2019, eu comecei a operar contratos futuros, né? Que Eu não legal. lembro se eu operei em 2017, aí eu vi que não dava Cara, bom, depois eu operei em 2019, foi uma coisa assim, eu não me recordo bem. Mas eu sei que nessa época, entre 2017 e 2019, eu já estava operando. cara, a nossa história é muito parecida. É, A gente tá contando aqui as experiências e tal. Eu vou falar de tudo que você falou aí agora, que cara. legal. E aí, pô, na Austrália, então, a entrega de comida pra mim, foi o melhor trabalho que eu encontrei lá, Hum. porque ele era o trabalho que eu era remunerado pelo meu esforço. Aqui, garçom, jardineiro, eu tinha hora Era a fixa e hora. salário fixo. Se eu quisesse juntar dinheiro, não tinha shift pra mim, não tinha horário pra eu trabalhar mais, né? Então, ali no delivery, eu falei, pô, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Achei bem meritocrático e Comprou uma motinha, tinha, pô, alugava moto pros brasileiros lá, tudo. ganhar dinheiro de todo lugar lá. Irado. E aí, cara, você foi falando de livro, de começo de tudo mais, né? Pô, eu trouxe. Cara, a gente vai falar de coisas que a gente gosta Confluentes, muito. assim. E aí, nessa época da Austrália, eu já tinha abandonado um pouco o day trade, estava machucado e tal, né? E aí eu. Mas nunca tinha abandonado a ideia de viver disso, né? Mas eu percebi que as pessoas que eu admirava no day trade, eles tinham algumas coisas que eu ainda não tinha. Então eu via o cara correndo todo dia, 6 da manhã, na praia, Cohen, Rodrigo Cohen. Sim, Acompanhava ele assim há eu 7 ou 8 também. anos atrás. Ele dava 7 da manhã, ele já tinha corrido, ele estava lendo um livro, todo dia postava um story de livro. E Cara, eu. que absurdo. Parece que eu tô conversando comigo mesmo. Porque olha que interessante. Quando eu tenho até uma história engraçada com o Coen, até se isso chegar no Rodrigo Coen, você copia esse episódio aí e manda pra ele, porque já que a gente teve ele como referência na época. Quando eu encontrei, e ele vai saber o que eu tô falando, tá? Eu já encontrei o Coen na praia de Copacabana, porque eu morei em Copacabana há 4 anos. Eu encontrei o Coen na praia. Quando eu encontrei ele e vi a gente vivendo a mesma rotina, eu falei assim, cara, cheguei onde eu queria. E eu lembro de ir pra Puta, me casa, arrepiei aqui, eu irmão. lembro de ir pra Porra! casa, tomar banho e no banho eu chorar por lembrar do momento que eu acompanhava o Coen. Era um cara que eu admirava e eu tava vivendo o que aquele A cara vida que ele vivia. vivia. Caraca, isso não teve preço. Porque Nossa. pra mim, ter o dinheiro que ele tem, pra mim, nunca foi meu, eu quero ter muito dinheiro. Cara, eu quero viver uma vida abundante, eu quero ter uma vida que eu A goste de vida viver, uma vida feliz, ao lado de que eu pessoas que eu escolhi pra realmente, mim. exato, escolha. A Liberdade. vida que eu escolhi pra mim, ter liberdade de viajar, ter liberdade de estar com a minha família. E hoje, graças a Deus, eu alcancei isso, mas foi fruto de quê?
que a gente vai falar agora. Show. Ler, entender que eu sou merecedor de tudo que eu conquistei, entender que sucesso, todo mundo pode ter sucesso. Pouca gente entende isso. Quantas Todo pessoas saíram do -1, -10? O Geraldo Rufino morava no lixão e construiu uma empresa milionária, um império. Então, não adianta, pessoal. Desculpa não te leva a lugar nenhum. Eu vou falar essa frase de efeito, não é algo para te motivar, é a realidade da vida. Quando eu fui para o Rio, Arthur, eu trabalhava de estagiário na XP durante o dia, na Nomos, lá no Rio, e eu precisava complementar minha renda, porque não dava para sobreviver com um salário de R$ 2.900 na época. No Rio. Eu fui trabalhar de garçom à noite. E eu precisava prestar ANCOR, que é a prova de assessor. Você falava, Lucas, mas o que você fazia? Eu saía 9 horas da manhã, eu saía 8h30 da manhã, porque eu tinha que estar 9, eu morava perto do escritório. 9 da manhã eu estava no escritório, trabalhava até as 18 horas. Das 19 até meia-noite, eu estava trabalhando de garçom. Meia-noite chegava em casa e ia estudar. Aí você fala assim, eu não tenho tempo para não sei o quê. Você tem tempo sim, o problema é que o tempo que você tem livre, você está usando para assistir um filme, você está usando para ir para festa, para tomar bebida na balada, para estar com seus amigos. Eu Virou não. um chato, né? Eu, quando eu precisei, cara, vou para a luta, vou para o Rio, vou fazer meu sonho acontecer, eu precisei me abdicar de muita coisa. Igualzinho. Eu morava num... Olha que coisa. Nesse período, eu morava num quarto em que minhas roupas ficavam amontoadas assim. Eu não tinha guarda-roupa. O Patrick, o Gui, que morava no apartamento da frente, eu dividia o apartamento com o Andrew, que era tudo assessores. Dividi moradia também. Cara, eles são prova. Eu dormia no chão, com um colchão de casal assim, que eu tinha ganhado. Eu coloquei no chão. Não tinha guarda-roupa e eu vivi 6 meses desse jeito. 6 meses morando dessa forma, Sem se vitimizar. Sem vitimizar. Eu entendi que o responsável para construir a minha vida era eu. Tá? Então aqui... Essa é a mensagem que a gente quer passar aqui hoje. Essa é a mensagem, cara. Mas tudo isso eu entendi que o quê? Para a gente colher resultado, a gente tem que plantar com esforço. Não tem jeito. Então, eu passei muita dificuldade. Às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, pô, você tem cara de playboy. Véi, isso aqui é pouco do que eu conto que eu já passei. É pouco. Não, cara, você vai ver, é muito parecido, porque tudo que eu vou mostrar que você vai falar, eu de novo. E aí, beleza, eu tava na Austrália, tava machucado com o day trade, mas comecei a ganhar dinheiro na Austrália e tal, com entrega e tudo mais. Falei, pô, vou voltar pro day trade. Mas antes de eu voltar pro day trade, eu preciso me transformar na pessoa que eu ainda não sou. Porque as pessoas que eu admiro que têm sucesso no day trade, elas fazem coisas que eu não faço. Elas têm hábitos que eu não tenho. E, pô, eu queria muito ser um cara saudável, que ia pra academia, nunca tinha ido pra academia. E um cara que nunca tinha lido 2, 3 livros na vida. Eu falei, enquanto eu não mudar o Arthur, eu não volto a fazer day trade. E aí eu fiz um comprometimento comigo. Pô, vou começar a ler, criar os hábitos e tal. Fui lendo o Poder do Hábito e tudo mais. E aí as coisas foram dando certo. Mas os 2 livros principais para mim, para essa mudança de chave, mindset mesmo, pessoal. Pô, qual a sua mudança de mindset? Quando eu li esses 2 livros e apliquei o que eles pregam ali. E aí, então eu comecei a espelhar o Cohen. Pô, quero ir para academia e quero ler muito. Eu li cerca de 40 livros no primeiro ano ali. Livro pra caramba. Nossa, 40 livros é muita coisa. E aí... Isso eu nunca consegui. Li todos os dias, irmão. É porque eu tenho TDAH, aí, tipo... você eu lê leio bastante hoje. Não, mas assim, eu leio, mas se eu não entendo, eu volto. Se eu não entendi de novo, eu volto. Então, meu tipo de leitura é... três tempos. Então, e o que eu gosto? Eu tô relendo Quem Pensa Enriquece. Comecei ontem. Toda vez que eu leio algo, eu volto para reler. O que é o problema de muita gente? Sai lendo e não fixa conteúdo. Cara, eu gosto de sugar o conteúdo daquele livro se fez sentido para mim, sabe? E aí você ia falar do... Cara, e aí o livro... Em resumo, o que eu gosto desses 2 livros que eu juntei para mim é que eles criam a fórmula do sucesso. Então, se você aplicar
essa fórmula, você consegue êxito em qualquer coisa na sua vida, segundo a história dos livros, né? E aí eu fui lendo e falei, pô, eu vou aplicar então, já que ele diz que eu consigo qualquer coisa, eu vou conseguir qualquer coisa. Então, para resumir aqui o que o livro explica que você tem que fazer para você alcançar o sucesso, e a gente pode trazer isso para o Day Trade depois, mas, pô, primeira coisa, objetivo claro e definido. O que eu vou fazer? Então, eu vou contar na minha história. Eu botei na minha cabeça que eu ia juntar os meus primeiros 100 mil reais. Então, objetivo claro e definido, juntar 100 mil reais. Prazo definido, eu vou juntar 100 mil reais em um ano. Não é eu vou juntar 100 mil reais. Quando? Ah, dia 31 de dezembro eu tenho que ter 100 mil reais na conta. Como? Como que eu vou chegar nos... Né? Ah, eu quero juntar 100 mil reais até o final do ano. Não, como você vai fazer? Entregando comida lá na Austrália. Plano de ação. Trabalhando, esquecer amigos, esquecer balada, esquecer comprar roupa, esquecer tudo. Eu vou só trabalhar e juntar o meu dinheiro. Mensurar. Então, pô, é muito importante você ver o seu progresso. Pô, anota, hoje eu ganhei tanto, juntei tanto. Pode, dá para trazer pro day trade. Pô, eu quero começar a ter R$ 1.000 por mês. Hoje eu ganhei 100, hoje eu perdi 200. Anota tudo, vai mensurando. E o mais legal, assim, que foge um pouco do físico, vai pro plano mais mentalidade, afirmação positiva e visualização. Pô, eu me imaginava segurando aqueles cheques do Faustão, gigantão assim, 100 mil reais. Cara, toda vez que eu imaginava isso, me dava, pô, dopamina, alegria, Sim. me dava força para trabalhar. E aí, Caraca, velho. esses 100 mil reais, aí, o que que aconteceu? Eu juntei os 100 mil reais, só que era para eu juntar em um ano, eu fiz em 7 meses na Austrália. Caraca. Só que olha a força de vontade que eu tive. Eu não sei se eu consigo repetir, não sei se eu conseguiria repetir isso hoje, mas eu juntei 100 mil reais em 7 meses, com folga de 3 dias apenas durante 7 meses. Então, 7 vezes 3, 210. Em 210 dias, eu só não trabalhei 3. Caraca, velho. E eu juntei 100 mil reais. Pum, juntei 100 mil reais. O que o livro falou deu certo. Falei, nossa, agora o negócio vai mudar, minha vida vai mudar. E aí, beleza. Só que aí, o livro fala... Nossa, mano, olha isso, a visualização. Você colocou ali a Visualização, eu conta. imprimi 100 mil reais do Nubank, que eu não tinha. Caraca. Sorte é apelido, o verdadeiro nome do sucesso chama-se dedicação. Isso aqui é 2021, tá? Aí, em 2021, então, eu bati meus primeiros 100 mil. E aí, eu e a motinha, pô, sou muito grato ao Delivery. Irado. E aí, cara, só que aconteceu uma coisa enquanto eu tava lá entregando comida. Larguei cuidar de mim. Virei uma bola, tamanho Sim. da bochecha. Sim. Cara, e aí, pô, veio outras frustrações, né? Pô, mas é o preço que eu tô pagando, será que vale a pena? E aí eu, pô, voltei no livro. O livro fala o quê? Você consegue qualquer coisa se você seguir esse mesmo passo a passo. Quem pensa em enriquece, ele fica o livro inteiro ele falando, ó, esse livro tem um segredo. Talvez você vai descobrir no primeiro capítulo, talvez no meio, no Sim. último, talvez você não descubra na primeira vez que você lê. Talvez você só vai descobrir um dia aleatório que você vai estar andando no parque e você vai, pum, o segredo. Uhum. E aí eu falei, pô, juntei os 100 mil, agora eu vou mudar o objetivo, já que é qualquer objetivo, agora eu vou entrar no shape. E aí eu refiz a mesma coisa. Objetivo claro e definido. Pô, Como? como? Prazo. Meta clara, Meta prazo. clara. Aí tira foto sem camisa, eu, do jeito que eu tô gordinho, não sei o quê, vai mensurando, muda a alimentação. O mesmo plano. E aí, cara, e você fez isso também. Isso. Você já via suas fotos do antes e depois. Isso. E aí, em 6 meses, então, aplicando o mesmo conceito, quem pensa enriquece. Não tinha Monjaro Secou. nessa época, não, pô. Sim, é na raça, na dor ali mesmo. Eu perdi 12 quilos ali em 6 meses. E só que o que foi engraçado, eu negava muito começar uma atividade física, porque pra mim aquilo ali era perca de tempo e de dinheiro. Falava, pô, tempo que eu podia estar trabalhando, entregando comida, juntando mais dinheiro. Pô, uma academia eu pagava $30 por semana, pô, vezes 4, vezes 5, pô, tô gastando R$ 400 por mês de academia. Não, vou mandar isso pro dinheiro, pro Brasil. Cara, eu tinha muito mais energia pra trabalhar mais alegria. Exato. É contraintuitivo isso, né? Porque hoje quando eu olho pra trás, eu vejo o Lucas que deu desculpa. Eu também engordei pra poder crescer. Eu abdiquei desse tempo. Hoje em dia eu olho pra trás, dá sim pra você fazer as duas coisas. E melhor, Sim. você fica mais disposto, você fica Hábito com angular, mais né, cara? vitalidade, você tem mais testosterona, porque é comprovado, se você exercita, você tem mais testosterona. Então, quando eu olho pra trás, eu pequei nisso, em não treinar, em não fazer uma atividade física, porque eu Só estava muito desculpa, né? focado em crescer, em mudar de vida, mas eu poderia incluir
uma hora a mais de atividade física, que seja meia hora e alimentar melhor, né? Esse é um erro que muita gente acaba errando. A gente falando aqui de investimento, mas tudo se resume ao quê? Disciplina. Então, Lucas, eu preciso comer besteira todo dia? Cara, não precisa. Você está sendo um viciado em dopamina. Hoje o acesso à dopamina é muito fácil. Então, cara, você bebe um refrigerante que tem açúcar, você come um docinho após toda a refeição. Isso é um ciclo que você vai afundando no buraco. Do mesmo jeito é gastar dinheiro. Se você gasta dinheiro bobo uma vez, duas, três, e você está nesse foco em juntar, cara, não vai dar Não vai dar certo. Você certo. tem que voltar atrás e falar, cara, eu vou ficar obstinado em guardar dinheiro, em juntar. E até hoje eu vivo isso, sabe? Porque eu tenho uma meta clara, assim, um objetivo claro do quanto eu quero Até chegar. hoje eu vivo isso também. O quanto eu quero chegar. E- Cara, você, depois de ter juntado esse capital, botou o shape, Cara, os 200 mil seguintes, os 100 mil seguintes, para chegar nos 200, foi muito mais rápido, sem aquele esforço maluco de 7 meses trabalhando sem parar. Comecei a ter 2 dias de folga, porque os dias que eu trabalhava mais inteligente, entregava melhor, tinha mais disposição, descansava menos. Cara, melhorou muito. Uhum. E aí, cara, aí, sem perceber, eu me tornei um leitor, eu me tornei um cara que ia pra academia, eu me tornei o cara que eu falava que eu precisava ser para voltar a fazer day trade. Porque agora eu aprendi sobre disciplina, sobre seguir as coisas, o comprometimento. Você entendeu o que fazer, que é um dos pilares do day trade, né? Exatamente. Então, aí eu me dispus, eu falei, cara, eu não vou fazer trade enquanto eu não ficar parecido com o Coen. Pô, criei os bons hábitos, aí me senti à vontade para voltar a fazer day trade. E aí, cara, começou a dar certo. Aí, Entendi. com o mesmo objetivo, a cabeça mudou, né? Então, as coisas foram dando certo. E aí, cara, então, e o livro fala, né, desse segredo, e um dia você vai descobrir e tal, e comigo aconteceu isso. Então, eu tava, Sim. do nada, assim, eu tava caminhando no parque e eu, pum, descobri o segredo do livro. Pô, e assim, Que era você poder chegar onde você queria. por que que aconteceram essas coisas, né? Qual é o grande segredo do livro? Cada um talvez tenha uma resposta, né? É meio particular. Mas eu entendi que eu só conquistei as duas coisas, dinheiro e melhorei minha saúde, porque eu tive disciplina. É Sim. nada mais do que isso. Cara, A disciplina. disciplina. Se Sim. você repetir, Tudo se resume a disciplina, cara. Eu entendi que tudo, qualquer área que você se dispor a crescer, a desenvolver, tudo vai se resumir à disciplina. Não adianta, até no day trade, né? Gosto de usar trazer o pro exemplo do Livermore, né? Que ele, lá na crise de 1929, ele ganhou 1 bilhão, ele tinha 1 bilhão de dólares operando nosso 29. em 29. Ele era um dos homens mais ricos do mundo, operando, tá? Mas por que eu não tenho ele como referência? Porque ele não foi disciplinado. Ele quebrou e se matou. Tem gente que tem esse cara como referência. Eu não tenho, por quê? Não é para onde eu quero ir. Eu não quero ser o cara que ganha 300 mil no mês, 500 mil no mês e depois perde tudo, assumindo esse tipo de risco. Eu entendo que tudo na vida é consistência. Até quando a gente fala de saúde, de disciplina, tem o cara que quer alcançar o shape, mas ele quer seguir o caminho mais fácil. Tomar anabolizante, tomar Monjaro, peptídico. E tem o cara que vai para o campo de guerra, tem disciplina, come bem, corre, faz dieta. Esse cara, ele nunca mais vai voltar a ser gordo desde que ele seja disciplinado. Ele não vai ter problema cardíaco, na teoria, né? Não vai ter diabetes. Diminui a chance. E já o outro cara aqui, que tentou encurtar a jornada, a facilidade, ele vai ter espinha, queda de cabelo, problema no coração. Então, assim, tudo que você tenta antecipar na sua vida, com algum atalho, você vai acabar se dando mal uma hora, se não der, sorte sua. Sorte. Da mesma forma o day trade. Eu uso isso como alavancagem. O problema é a dose, né? Qual que é a diferença do remédio para o veneno? A dose. A quantidade. Então, no day trade, quanto menor a quantidade de contrato em relação ao seu capital, então, quanto menor a alavancagem, mais chance de você vencer no longo prazo. A gente vai ter a Expert a semana que vem e o cara que vai estar lá palestrando, o cara escreveu lá, o melhor
o melhor perdedor vence. O melhor, Exatamente sobre isso. E sabe perder, saber acima perder. do que saber ganhar. Eu dei um pouco de sorte nessa volta para o mercado financeiro. E aí, pô, comecei a ter um pouco de disciplina, mas ainda estava tendo aqueles dias de fúria e tal. Cara, um dia mega maluco lá, cheguei a ganhar 40 mil reais em um trade, Sim. sem mérito nenhum. O mercado me deu 40 mil reais, Sim. limpou tudo aquilo que eu já tinha perdido. Foi o seu maior resultado no day trade. Foi o maior resultado no day trade até hoje, por indisciplina. Entendi, Então, por sorte. por sorte. Com disciplina, uns 10 mil reais com robôs. Uhum. Em um dia. E já perdi 20 mil nessa sem disciplina também. Uhum. Mas fui melhorando a vida e a disciplina, até hoje, pô, é o que me rege, faz parte, né, da minha vida. Entendi. Cara, e aí, de vida, acho que é isso. A gente bater esse papo. Agora vamos falar do que interessa, né? Vamos falar da automação. A gente já falou muito sobre propósito, sobre como a gente chegou onde a gente queria chegar e agora trazendo para você o poder do portfólio automatizado, né? Porque você rodar um robô de forma isolada é uma coisa que a gente vê muita gente vendendo na internet, assim, descaradamente. Mas qual que é o poder do portfólio, né? Uhum. O que o portfólio faz? Então, Cara, o portfólio nada mais é do que, pô, você é um cara bom de médias móveis, eu sou um cara bom de contratendência. Mas no dia que estiver dando contratendência, você vai estar perdendo. No dia que estiver dando tendência, eu vou estar perdendo. Então, pô, vamos juntar nós dois? Vamos juntar a inteligência de nós dois e aí no longo prazo a gente vai ganhar mais do que perder? Porque nos seus dias ruins eu vou estar melhor, nos meus dias ruins você vai estar melhor? Cara, o robô e o portfólio, ele nada mais é do que isso. Então, o portfólio, ele é criado para proteger... Ele não é criado para dar mais lucro. Ele é criado para proteger as estratégias em momento de drawdown. Sim. Porque elas fazem essa descorrelação entre elas. Então, como que eu gosto de explicar a descorrelação? Pô, imagina um time de futebol onde só tem Neymar. Todos os jogadores são o Neymar. Obviamente, pô, a gente gosta do Neymar. Pô, e a gente imagina, pô, se fosse só Neymar, talvez fosse um time bom. Mas provavelmente não. O cara não é um bom goleiro. O cara não é um bom zagueiro. Não é um bom meio-campo. Se tiver um Real Madrid inteiro do outro lado, chutar de longe, vai fazer gol. Ele não sabe pular para agarrar uma bola. Então, nos robôs é a mesma coisa. A gente não quer ter só estratégia boa de tendência para pegar a paulada. Pô, eu preciso do dia de mercado lateral. Eu preciso do dia de reversão. E aí o portfólio, se existe alguma coisa no day trade que chega próximo ao santo grau, na minha opinião, não existe, mas o que mais vai te proteger a longo prazo é a descorrelação e o portfólio com estratégia diferente. Concordo. E aí, pô, hoje, então, a empresa de robôs que eu tenho, Outliers, o nome, inclusive, é por conta de livro, depois eu posso contar, mas o nosso foco, então, é desenvolver portfólios. A gente não desenvolve uma estratégia, um produto único. A gente sempre pensa no conjunto. Por quê? Porque ganhar dinheiro, o dia de gain, para vender esse produto é muito fácil. Eu vou vender para 10 pessoas quando eu mostrar o lucro que eu tive o ano passado ou esse ano inteiro. Só que se o cara entrar sem entender do risco, no primeiro drawdown ele vai desligar, vai me encher o saco, vai falar mal de mim, falar que robô não dá dinheiro, quando na verdade ele só não entendeu o risco. Sim. Então, a minha principal função na empresa hoje, com um cliente novo, é explicar o risco. Cara, se você entender o risco, aí a gente conversa de lucro. Não faz sentido você não aguentar passar pelo drawdown, porque você vai desligar. Então, não adianta, né? Concordo. Então, basicamente, o time descorrelacionado são robôs, cada um focado em uma coisa. Robô de tendência, robô de pullback, robô de reversão de tendência, mercado lateral. E assim a gente forma o nosso time de robô. Então, cada um na sua posição. Tem o zagueiro, tem o atacante, tem o goleiro. Legal. É interessante para a galera entender. Acho que fica legal essa analogia aí. E aí, cara, indo então direto para a prática. Aí, Lucas, aqui na tela, então a gente usa muito a OnTick, né, que é parceira da XP. E, pô, quem não conhece a OnTick, lá existem diversos robôs disponíveis para você. O legal é ter alguém de perto, é ter um assessor que usa as estratégias, que ele vai, pô, quanto que é seu capital? Quanto que é seu risco? Quanto você acha? Você entende os robôs que você usa, pô, eu sei que esse robô ganha pouco, mas perde pouco. Então, o cara que tem aversão à perda, você não vai dar um robô de R$2.000, de 2.000 pontos de stop, né? Sim. Para um curtinho. Então, beleza.
Converse com o Lucas para entender robô, converse com o Outliers para saber dos nossos robôs. Mas, pô, aí o cara que é trader. Imagina o trader que sofre, que fica o dia inteiro na frente da tela, tem diversos momentos que ele não tá bem, infelizmente. Ele vai ter o dia de fúria, vai ter as indisciplinas dele, por mais que ele seja consistente a longo prazo, de vez em quando aparece esse dia de fúria. Sim. E a gente sabe, 95% dos traders perdem dinheiro no mercado financeiro. Pera. Dos poucos que ganham, 1% talvez consiga viver do mercado, né? Sim. E aí, pô, diante dessa dificuldade toda de ter um bom desempenho, aqui, Lucas, a gente está olhando o resultado de 1 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 26, ou seja, o resultado desse ano. Com um mini contrato nas nossas automações. Que isso? Mais de 25 mil pontos. E hoje é que dia? 19 de março. Nossa. Em menos de 90 dias, 25 mil pontos. Então, e até para mostrar um negócio para você. Muito cliente, às vezes, ativa naquele momento ali que passou pelo período de drawdown, que é período de perda, e às vezes o cara desespera. Nossa, tá perdendo há tantos dias. Mas, galera, pense numa ótica de longo prazo. Igual aqui na estratégia do Arthur. A gente está vivendo um ciclo de ganho no mercado. Quer dizer que vai continuar para sempre? Não. Mas saiba que o período de perda vai vir, como veio ali uma semana, ali 2 mais ou menos, e o longo prazo vai se construindo dessa forma, entre perdas e ganhos. Olha aqui para você que opera manualmente, o interessante. Estratégia vencedora com uma taxa de acerto pouco acima de 50%. Por quê? O que ganha na estratégia é o risco-retorno. Perder pouco, ganha muito. A estatística que o sócio do Arthur tem doutorado, né? Isso, doutor em engenharia. Doutor em engenharia. E ele foi até professor de estatística, é justamente por isso. O que fecha a conta no mercado financeiro? O que os grandes fundos fazem? Estratégias quantitativas baseadas em risco-retorno. Por quê? Porque no longo prazo a gente sabe, poxa, se eu perco R$1 para ganhar 10, estou ganhando 10 vezes o meu risco, né? Então, uso até a analogia do comércio. Cara, você está fazendo isso no seu comércio. Você está assumindo... Comprar barato para vender caro. Comprar barato para vender caro. E quando você compra, você tem um débito. Ou seja, dia de prejuízo. Quando você ganha, você tem um crédito. Aqui a gente está falando, na estratégia do Arthur, qual que é o fator de lucro? Só para... Você lembra? De cabeça não, mas é mais de 2. Mais de 2. Então, a gente está... 1,9, eu acho. 1,9. A gente está assumindo que 51% das vezes que ele entrou no mercado, ele aceitou, só que ele perdeu pouco nas vezes de perda e ganhou muito quando foi ganho, né? Então, isso fez o relatório performar desse jeito. E aí, trazendo pro trader, né? O cara que opera manualmente. A gente tá falando aqui que a gente erra metade das operações. Às vezes, cara, quão frustrante pode ser. De cada 2 trades que você faz, você erra um e acerta o outro. Se você não tiver o payoff positivo e alto, a conta não vai fechar, né? Sim. Você tem que ter uma diferença boa aí. Mas, e para provar esse payoff nosso, que não está implícito aqui, mas é só olhar, a gente tem são 14 estratégias no total aqui, são 14 robôs. As 3 que mais ganharam esse ano, 2.000, 1.800, e as 3 que mais perderam, 225, 240, 270. Então, porrada, né, meu? E provavelmente aqui foi de tendência aqui de retorno à média, né? Isso. Porque o ciclo foi de alta, foi muitos pontos, o mercado andou. Provavelmente foi isso. E aí, olha o que é legal. A gente tem um robô que não tem take profit, tá? E aí, por que a gente tem um robô que não tem take profit? Ele vai, em algum momento, entregar o ouro pra gente. Uhum. E foi esse dia aqui, ó. Olha essa rampada pra cima aqui. Esse dia aqui foi o dia que o Bolsonaro, de dentro da prisão, falou, ó, meu candidato é o Flávio. O mercado caiu 7 mil pontos. Uhum. Esse robozinho entrou no topo, saiu 5h30 da tarde. Um robô, um contrato, uma operação, 6.500 pontos. R$1.300 por contrato. Bizarro. Brutal. Que trade que segura isso aí na mão? Ninguém. Sem take profit, não tem. A gente já fez isso 3 vezes no ano passado. 3 mil pontos, 4 mil pontos. Que irado.
Irado Não isso. tem nem trailer stop. Os desenvolvedores amigos nossos, cara, meu, como é que você tá puxando 3.000 pontos e não proteger? Eu falei, irmão, estatisticamente é isso que funciona. Por isso que eu não Sim, fico na frente da tela olhando. sim, Senão eu vou ficar com o piripaque. piripaque. E é isso. Esse foi o resultado. E o que que você pode falar sobre as estratégias, assim? Assim, como que funciona cada estratégia, o que que você busca, o que que esse time é formado, né? Tá. Então, beleza. Hoje a gente tem dois produtos, dois portfólios. Então, o Genesis e o Galaxy. São características diferentes. O portfólio Genesis, por exemplo, que ele já tem 17 meses aí de vida, ele tem uma característica que o trader não vai ter essa sacada muito difícil. Qual que é a característica dele? A maioria desses robôs do portfólio Genesis, ele tem um que realmente não tem take profit e vai Sim, surfar a tendência. Os outros até tem take profit, mas são longos, então ele vai tentar buscar aquilo ali. Só que a gente fez um estudo estatístico de que se esse gatilho acontecer, quanto tempo eu posso ficar nessa estratégia para tentar pegar o máximo de alfa. Então, as nossas estratégias do Genesis. explica, e também explica o que que é alfa pro leigo, né? Que é Tá. interessante. Então, alfa é a quantidade, é o lucro, né? Quanto tempo eu vou ficar na operação para que eu tenha, a maioria das vezes, a maior quantidade de lucro Sim. possível, né? E aí, então, pô, a gente tem estratégias que ficam, no máximo, 45 minutos em uma operação. Uhum. Pô, aí o trader, pô, eu tenho que... Eu sei uma estratégia que é cruzamento de médias e eu pego 1.000 pontos. E se de repente fosse o cruzamento de média tá certo, só que você pode ficar 2 horas só nessa operação. A maioria das vezes, deu 2 horas, você encerra. Isso não é fácil de você Não, não fazer é. manualmente. Não é. De fato. E aí a gente tem robô que fica 45 minutos em operação, robô que fica 2 horas e meia em operação e encerra, robô que fica 5 candles, dependendo do time frame dele, robô que Uhum. fecha a cada 1 hora. Então, pô, ele entrou 9h01, ele sai às 10. Ele entrou 9h59, também sai às 10. Então, essa é uma coisa que é característica do Gênesis. Então, por isso que ele pega mais porrada. O Gênesis, ele é o nosso portfólio para pegar tendência. Por quê? Apesar de ter lá pullback, reversão e tal, se ele pegar esses pullback na hora certa, essa reversão na hora certa, por um período de tempo, pum, ele pega ali o máximo dele e vai embora. E aí o nosso outro produto, o Galaxy, foi lançado uns 4 meses atrás, ele já é diferente, ele já tem alvos fixos em pontos, ele não sai por tempo, então são complementares. A gente está vendo isso na prática. Por exemplo, em janeiro, o portfólio Galaxy fechou com 25% positivo. O Gênesis, 10% negativo. Pô, conjunto positivo. Compensou. Fevereiro, inverteu. O Gênesis, porrada para cima. O Galaxy, R$ 70 positivo. Março, ainda o Gênesis está porrada para cima, porque a tendência, a volatilidade esses meses agora está muito alta. Então, essa de saída por tempo, 45 minutos, Sim. em 10, 15 minutos está tendo candle de 1.000 pontos. Sim. Então, se a gente fica 45 minutos e sai, Esse ciclo tá uma loucura, a cara. gente sai ali, ó, ele volta Sim. para pegar os stops da galera, saiu no tempo. Então, essa de saída no tempo é legal. E aí, o Galaxy, ele já é mais em alvos fixos e alvos menores também. Então, tem essas diferenças aí Ó, nos nossos legal. portfólios. E tem alguma consideração final para falar pra galera? E eu acho que a consideração final, pô, eu acho que é não desistir. Se tu tem um sonho, pô, quero viver do mercado, não é fácil, não cair em conto de guru. Pô, tem que... Seguir gente real, né? Que vive realmente do mercado, que tem resultados reais. Às vezes essa pessoa que tem resultado real, ela não faz 20 mil no dia, 10 mil. É o cara que faz 500, 600 mil, mas, pô, ele tá te mostrando a verdade. Então, fique esse adentro, né, Arthur? Acho que, cara, o trabalho com automação, para mim, é o que eu mais gosto de acompanhar, o que eu mais gosto de ver, porque o cliente sobrevive, o cliente está vivo no mercado, está ganhando dinheiro, desde que ele não opere no manual, Saiu desde uns da estudos estratégia. ali o ano passado, né? Tem aquele estudo famoso da FGV, que Aham. todo mundo perde dinheiro, mas é um estudo recente dos traders com robô positivo. Pô, é mais 60%. É mais de 60%, exato. Então, o que a gente conversou aqui o dia inteiro? De disciplina. O que Sim. o robô tem? É assim, por que operar com robô e por que não operar manual? Porque o robô tem disciplina, o robô não tem dia de fúria, o robô ele tem estatística, eu sei.
a gente vai ficar frustrado de cada 2 operações você errar uma e acertar uma. O robô, estatisticamente, está ali, ó, 51% de chance de acerto, porrada positiva. Então, se de repente ele chegar a 30% de taxa de acerto no momento ruim, que vai ser o drawdown dele, talvez ele ainda esteja positivo, Sim. minimamente. Mas aí você imagina, pô, de cada 10 operações eu acerto 3. Quão frustrante isso é? Uhum. E tô positivo. Demais. Então, acho que o robô, ele não precisa ser o seu investimento e largar o day trade. Mas a ideia é, por que não as duas coisas? Sim, por que não? E aí, de repente, às vezes, se você mesclar os dois no início, talvez no futuro você fale, pô, faz mais sentido eu focar minha energia em ter dinheiro de outra forma do mercado e aplicar no robô, porque a Sim, energia, eu confio mais no equivale. robô. Concordo. Arthur, obrigado pelo episódio, foi muito bacana. Espero ter ajudado você, primeiro, a ter um norte no mercado, né? Muita gente fica perdida, não sabe para onde ir, até mesmo na vida, que isso aqui tenha servido de grande valia. Obrigado aí pelo papo, irmão. Que Muito agradeço. obrigado mesmo. E aguardo você no nosso próximo Papo de Trader. Valeu, Segue traders. lá o Arthur no Instagram, Outliers Invest. o meu, Lucas Neriá. Tamo junto, aguardo você no próximo Papo de Trader.